Minha querida, você conhece como ninguém os ministros do Supremo Tribunal Federal, fala com os 10, não só com os 10, com os 11, porque fala também com o Jorge Messias. Conta pra gente, como a Suprema Corte vê Eduardo Bolsonaro depois desse recuo de Donald Trump? Mais isolado como nunca? Pois é, Uribe, essa é a avaliação aqui nos bastidores do STF. Uma boa tarde para você, todos que estão conosco aqui no Bastidores, depois dessa longa semana cheia de notícias. Uribe, a avaliação é essa, né, de que a empreitada que o deputado federal Eduardo Bolsonaro tentou fazer nos Estados Unidos teve ali o seu ápice, né, com, de fato, a aplicação das sanções dos Estados Unidos ao Brasil, não só em relação às tarifas, né, de 50% a alguns produtos brasileiros, mas também as sanções aplicadas às autoridades do Supremo Tribunal Federal, inclusive, mas também em relação a ministros do governo, suspensão de vistos para ministros e para seus familiares e também a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa. Mas a avaliação é de que o recuo do presidente Donald Trump, que agora, né, suspendeu as tarifas brasileiras, mostra uma fragilidade dessa ofensiva de Eduardo Bolsonaro junto ao governo dos Estados Unidos. E essa percepção, ela vinha, ainda que embrionária, Uribe, desde os gestos que Trump fez ali, os gestos amigáveis feitos pelo presidente norte-americano na Assembleia Geral da ONU, quando ele disse que encontrou Lula, que eles tiveram química, que estava aberto ali para uma reunião nas próximas semanas, uma reunião que de fato aconteceu, primeiro, né, entre os emissários dos dois governos e depois entre os dois presidentes, tanto Lula quanto Trump, e isso acabou levando a essa leitura, né, essa avaliação de que as alegações de Eduardo Bolsonaro de que o STF estava atuando mediante motivação política, né, e que tinha ali decisões abusivas em relação às redes sociais ou então mais especificamente em relação à ação penal da trama golpista que acabou condenando seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a 27 anos e 3 meses de prisão, essas alegações já não são mais tão importantes para o presidente norte-americano do que os problemas econômicos e comerciais que acabaram resultando da imposição dessas tarifas, né? E, enfim, as próprias nações, né, os Estados Unidos e o Brasil, nesses encontros, o presidente Trump acabou falando, né, como tinha percebido esse impacto, por exemplo, da falta do café brasileiro nas prateleiras, né, norte-americanas. Então, o Trump começou a receber críticas até de seus próprios aliados em relação às suas decisões na política comercial e econômica, e isso acabou pesando mais para Donald Trump do que essas alegações de perseguição política por parte de Eduardo Bolsonaro. É claro que Eduardo e seus aliados, né, o blogueiro Paulo Figueiredo, também fala que a negociação, o fim dessas tarifas não teve ali um papel relevante da diplomacia brasileira, que isso foi uma decisão ali tomada com base no próprio mercado norte-americano, mas o fato é que houve essa abertura de diálogo com Lula desde a Assembleia Geral da ONU. Isso não ficou só no discurso. De fato, as reuniões aconteceram, primeiro entre Marco Rubio e Mauro Vieira, depois entre os dois presidentes, com direito à foto dos dois sorrindo, né? E essa abertura de caminho, essa pavimentação do caminho para uma solução a respeito das sanções econômicas. Então, a avaliação é de que Eduardo Bolsonaro está fragilizado junto ao governo americano, não tem mais a força que pensava ter, e isso ainda se acentua em razão da decisão da primeira turma do STF. O julgamento vai terminar oficialmente só no dia 25, mas já tem todos os votos dos ministros, para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação, pelo crime de coação no curso do processo. Os ministros entenderam que o parlamentar, com a sua atuação nos Estados Unidos, ele tentou colocar obstáculos ao julgamento da ação penal sobre a trama golpista, constrangendo de alguma maneira o Poder Judiciário a atrasar, a adiar o desfecho desse caso, o que não aconteceu, inclusive resultou, como eu disse, na condenação do seu pai, o ex-presidente, e de vários aliados ali, vários ministros, né, que compunham o governo Bolsonaro,
por essa tentativa de dar um golpe de Estado no país, principalmente depois que Bolsonaro perdeu nas urnas em 2022. Some-se a isso, só mais um elemento, essa decisão, né, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de incluir Eduardo Bolsonaro também na dívida ativa por conta de descontos que não foram feitos devido às suas ausências nas sessões da Câmara dos Deputados e essa possibilidade até de que ele venha a perder o mandato devido a essas faltas.